boa noite. Talvez você tenha chegado até aqui tentando parecer forte, o dia inteiro respondendo mensagens, resolvendo problemas, sorrindo quando precisava, mas por dentro sentindo um cansaço que ninguém percebeu. E agora que a noite chegou, o silêncio começou a mostrar aquilo que o coração tentou esconder o dia todo. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, tempo pascal, e talvez esta oração não tenha chegado até você por acaso, porque há noites em que Deus não vem apenas para ouvir palavras, Ele vem para alcançar partes da alma que já não conseguem mais explicar o que sentem. Talvez você esteja cansado de pensar demais, cansado de carregar responsabilidades emocionais que ninguém vê, cansado de esperar mudanças que nunca chegam na velocidade que você imaginou. E mesmo assim existe algo dentro de você que ainda não desistiu completamente. Uma pequena parte da sua fé ainda está respirando mesmo em silêncio. E é exatamente essa pequena chama que Deus quer tocar nesta noite. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite simples e sincero. Se esta oração está falando diretamente ao seu coração, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para continuar recebendo estas orações que fortalecem a alma nas noites difíceis. E se você puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa escrever muito. Apenas coloque diante de Deus aquilo que está pesando dentro de você hoje. Porque quando o coração fala com sinceridade, o céu escuta. Senhor, nesta noite de quinta-feira nós nos colocamos diante da Tua presença sem máscaras. Há pessoas aqui que estão emocionalmente cansadas, mesmo tentando aparentar normalidade para todos ao redor. Mas Tu conheces aquilo que ninguém consegue enxergar. Como está escrito em Mateus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nesta noite, nós nos aproximamos de Ti exatamente assim, cansados, sobrecarregados, tentando permanecer de pé. Há pessoas aqui que sentem que estão vivendo no automático há muito tempo. Elas acordam, cumprem tarefas, seguem em frente, mas dentro delas existe uma sensação de vazio difícil de explicar. Mas nesta hora nós pedimos: entra nesse vazio, porque só a Tua presença consegue preencher lugares que nenhuma distração conseguiu alcançar. Há pessoas aqui que perderam a alegria de pequenas coisas. Outras perderam a capacidade de descansar sem culpa. Outras estão tão acostumadas a sobreviver que já não sabem mais o que significa viver em paz. Mas nesta noite, Senhor, nós declaramos que a paz ainda é possível. Como está escrito em João, a paz que Tu dás não é como a paz do mundo. Então nós rejeitamos a falsa paz das distrações e pedimos a paz profunda que reorganiza o interior. Há pensamentos que não param. Há preocupações sobre o futuro. Há lembranças que ainda machucam. Há feridas emocionais escondidas até das pessoas mais próximas, mas nada disso está escondido de Ti. E enquanto esta oração continua, começa a acontecer algo silencioso dentro do coração. Não é um milagre barulhento, é um cuidado profundo, como alguém que entra devagar em uma casa escura e começa a acender luzes sem assustar ninguém. Senhor, acende luzes dentro de nós esta noite, luzes em pensamentos confusos, luzes em emoções cansadas, luzes em áreas da vida onde já não conseguimos enxergar esperança, porque há pessoas aqui que continuam acreditando, mas já não conseguem sentir a mesma força de antes, e mesmo assim Tu permaneces perto, como está escrito nos Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então nesta noite, nós nos agarramos à Tua presença, não às nossas emoções. Há pessoas ouvindo esta oração agora com lágrimas silenciosas, tentando não preocupar ninguém. Outras estão ouvindo em quartos escuros, tentando encontrar algum descanso para a mente. Outras já nem sabem exatamente pelo que estão orando, apenas sabem que precisam de Ti, e isso já é suficiente. Porque a oração mais verdadeira nem sempre é a mais bonita. Às vezes, ela é apenas um coração cansado dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. E nesta noite, Senhor, nós reconhecemos isso. Precisamos da Tua força para continuar. Precisamos da Tua paz para descansar. Precisamos da Tua presença para não nos perdermos dentro dos próprios pensamentos.
E enquanto esta oração continua, algo começa a mudar lentamente. Não necessariamente ao redor, mas dentro. Como se a alma começasse finalmente a respirar depois de muito tempo, segurando peso demais. Fique comigo nesta oração, porque na próxima parte Deus vai tocar exatamente aquelas áreas do seu coração que você tentou esconder até de si mesmo. Existem feridas que não aparecem no corpo, mas mudam completamente a forma como a alma enxerga a vida. E talvez nesta noite de quinta-feira, 14 de maio, durante este tempo pascal, seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você. Não é apenas cansaço, é uma mistura silenciosa de preocupação, decepção e um desejo profundo de encontrar descanso sem precisar fingir que está tudo bem. Mas Deus nunca se aproxima de nós exigindo perfeição emocional. Ele se aproxima justamente quando o coração já não consegue sustentar aparências. Há pessoas ouvindo esta oração agora que passaram o dia inteiro tentando controlar pensamentos negativos, tentando não demonstrar medo, tentando manter a fé viva mesmo sem sentir força alguma, e ainda assim chegaram até aqui. Isso significa que algo dentro delas ainda acredita que Deus pode tocar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Senhor, nesta continuação da nossa oração, nós entregamos diante de Ti aquilo que estamos carregando em silêncio há muito tempo. Preocupações que roubam o sono, ansiedades que apertam o peito, pensamentos repetitivos que cansam a mente, sentimentos de insuficiência que fazem a pessoa acreditar que nunca será boa o bastante. Mas nesta noite nós rejeitamos todo o peso que não veio de Ti. Como está escrito em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então nós pedimos agora, renova as forças emocionais desta pessoa que está ouvindo esta oração, porque há momentos em que o corpo até continua funcionando, mas a alma já está esgotada. Há pessoas aqui que sentem medo do futuro, não porque sejam fracas, mas porque viveram decepções demais. Elas têm dificuldade de acreditar que algo realmente bom ainda pode acontecer. Mas nesta noite, Senhor, entra exatamente nesse lugar de desesperança. Mostra que o futuro não está abandonado. Mostra que ainda existe caminho, ainda existe cuidado, ainda existe propósito, mesmo quando tudo parece confuso. Como está escrito em Jeremias, eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nós nos agarramos a essa promessa agora. Há pessoas aqui que estão emocionalmente cansadas de carregar tudo sozinhas. Elas cuidam de todos, ajudam todos, sustentam todos, mas quase nunca encontram alguém que perceba o peso que existe dentro delas. E isso cria um tipo de solidão difícil de explicar. Mas nesta noite nós declaramos que ninguém está sozinho diante de Deus. Senhor, abraça agora aqueles que estão ouvindo esta oração com o coração apertado, aqueles que sorriem durante o dia, mas choram em silêncio à noite, aqueles que estão tentando continuar fortes enquanto por dentro sentem vontade de desistir de tudo. E enquanto esta oração continua, nós pedimos algo profundo: desacelera a mente desta pessoa, porque existem pensamentos que viraram tempestades internas, pensamentos sobre dinheiro, família, saúde, futuro, perdas, decisões. Mas a tua voz ainda é capaz de trazer calma ao caos. Como Jesus fez com o mar agitado, nós pedimos agora calma também aquilo que está agitado dentro deste coração. Há pessoas aqui que precisam dormir, mas a mente não consegue parar. Outras carregam culpas antigas, outras sentem que falharam demais, outras já nem conseguem explicar por que estão tão cansadas emocionalmente. Mas Tu conheces cada detalhe, e nesta noite, Senhor, nós entregamos até aquilo que não conseguimos colocar em palavras, porque o Teu Espírito entende até as lágrimas que nunca saíram. E agora, enquanto esta oração avança, algo começa a ser reorganizado dentro da alma, não de forma instantânea, mas profunda, como se o coração estivesse finalmente encontrando um lugar seguro para descansar sem medo. Permaneça comigo nesta oração, porque na última parte Deus vai tocar exatamente aquela área da sua vida que parecia perdida, esquecida ou impossível de restaurar. Há noites em que o coração chega tão cansado ao fim do dia que já não consegue mais pedir grandes coisas a Deus. Ele apenas deseja sentir paz,
E talvez seja exatamente isso que você esteja procurando nesta quinta-feira, 14 de maio, enquanto o tempo pascal se aproxima do fim e algo dentro de você também parece estar encerrando um ciclo silencioso. Mas escute isso com calma, Deus não abandona aquilo que ainda está em processo. Mesmo quando você não consegue enxergar mudanças, o céu continua trabalhando em lugares invisíveis da sua vida. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, tentando entender cada detalhe, prever cada problema, controlar cada emoção. E isso cansou sua alma mais do que você admite. Mas nesta noite Deus não está pedindo controle. Ele está pedindo entrega. Como está escrito em Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então agora lentamente nós soltamos aquilo que estava pesado demais para continuar carregando. Senhor, nesta última parte da oração, nós colocamos diante de Ti aquilo que mais nos machuca em silêncio, as preocupações escondidas, as feridas emocionais antigas, as memórias que ainda causam dor, os medos sobre o amanhã, a sensação de não ser suficiente, o peso de tentar permanecer forte o tempo inteiro. E nós pedimos toca a essas áreas profundas que ninguém mais consegue alcançar. Há pessoas ouvindo esta oração agora que estão emocionalmente exaustas, não porque perderam a fé completamente, mas porque passaram tempo demais sobrevivendo sem descanso interior. Mas nesta noite nós declaramos que o descanso de Deus ainda pode alcançar este coração, como está escrito em Salmos: somente em Deus a minha alma encontra descanso. Então nós escolhemos descansar em Ti mesmo sem entender tudo. Há pessoas aqui que estão vivendo batalhas invisíveis. Ninguém percebe o tamanho do peso emocional que elas carregam. Elas continuam funcionando por fora, mas por dentro existe uma luta diária para não desmoronar. Mas Tu vês tudo. Tu vês o esforço silencioso. Tu vês as lágrimas escondidas. Tu vês as noites difíceis. Tu vês os pensamentos que ninguém conhece. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que a Tua presença entre nesses lugares internos onde o medo criou morada, porque o Teu amor lança fora todo o medo. Há pessoas aqui que sentem que perderam parte de si mesmas ao longo do caminho, perderam alegria, confiança, esperança, motivação. Mas nesta noite nós declaramos que aquilo que foi ferido ainda pode ser restaurado, porque Tu és especialista em reconstruir interiores cansados. E enquanto esta oração se aproxima do fim, nós pedimos algo simples, mas profundo, que esta pessoa consiga dormir em paz esta noite. Não uma paz superficial, mas uma paz verdadeira, uma paz que desacelera a mente, uma paz que abraça o coração, uma paz que permite respirar sem medo por alguns instantes. Como está escrito em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Então agora nós entregamos tudo, o que entendemos e o que não entendemos, o que conseguimos explicar e o que dói sem palavras, o passado que ainda pesa, o futuro que ainda assusta, e deixamos tudo nas Tuas mãos. Porque no final desta noite, mais importante do que ter todas as respostas é saber que não estamos sozinhos. E que mesmo no silêncio do quarto, mesmo nas noites mais difíceis, mesmo quando ninguém percebe a batalha interna, Deus continua presente, cuidando, sustentando, fortalecendo e preparando em silêncio um novo começo dentro do coração que decidiu permanecer.